A primeira grande mudança que nós vamos perceber e viver nos próximos 4 anos é com relação à governança do setor elétrico brasileiro, né? Nos últimos anos aqui, houve uma perda de qualidade do diálogo dos agentes com o governo e do governo com o Congresso. Se nós não fizermos uma boa renegociação do Tratado de Itaipu, como também não fizermos bons critérios de renovação das concessões e também aproveitarmos esse momento para rediscutirmos os subsídios, nós teremos uma janela que somente se abrirá daqui a décadas. A minha perspectiva de 4 anos é muito boa, né? Porque o setor hoje está numa posição difícil em que nós temos o nosso principal desafio é ter uma tarifa e ter custos elevadíssimos, em que parte da sociedade já não pode arcar com esses custos. Há uma tendência à descentralização, porém, em muitos pontos ela acaba sendo importante para ter um norte melhor num ambiente que está muito, diria, muito conturbado por conta até das inovações tecnológicas, do processo aí de descarbonização. Nós realmente necessitamos que o PL 414 progrida, que nós possamos ter um marco de modernização para o setor elétrico brasileiro. E ele trará, sem dúvida nenhuma, as necessárias condições para fazer uma abertura sustentável do mercado de energia elétrica, que é um passo importante. Ele traz mecanismos também importantes para a modernização do setor em diversas outras áreas. Uma gestão na área de energia focada no consumidor. É importante que os interesses do consumidor sejam maximizados no setor elétrico. É importante que o interesse do consumidor seja o principal motivo das nossas ações. Nas questões mais de política, por exemplo, a modernização do setor elétrico 414, né, o novo governo pediu ao relator que aguarde o início do próximo ano para levar as discussões. Então, eu acho que o que a gente pode dizer hoje é que nós vamos ter um começo de ano bastante movimentado, né, em que as coisas vão se acomodar. Ninguém sabe ainda como as coisas vão se acomodar. Mas eu acho que a equipe de transição deu sinais positivos, né? Olhando para o consumidor, né? E comentando o absurdo, né? Dos custos que foram sendo empilhados na conta do consumidor ao longo das últimas décadas, para não ser injusto com nenhum governo. Voltam a assumir cargos pessoas que ajudaram a construir esse modelo, estão comprometidos com esse modelo, que é um modelo de sucesso de planejamento, regulação, leilões, câmaras de comercialização, BNDES, todos alinhados em prol da expansão da capacidade produtiva em geração, transmissão e distribuição. E ao nível do próprio governo, do Ministério, é um diálogo muito mais qualificado. Então, a era do jabutis que nós vivemos e que está dando essa confusão, esse prejuízo total, isso certamente vai acabar. Me preocupa bastante a renovação das concessões, porque hoje eu tenho uma diretriz clara do Ministério atual, do governo atual, que é, tanto quanto possível, relicitar as concessões vincendas. Mas eu acho que tem uma análise aí, caso a caso, é um assunto bastante complexo, é uma questão de formulação de uma diretriz de uma política pública e, portanto, também nós precisamos fazer isso no começo de um governo que tem uma perspectiva de 4 anos, no mínimo. Os leilões de compra do passado devem diminuir, tá? Devido à pulverização aí da geração. Entendo que a transição para o consumidor livre deve continuar, inclusive por conta da pressão hoje da sociedade. E a busca por uma estrutura tarifária mais justa é importante, com poucos subsídios.
Acho até que isso deverá ser um marco nesse governo, porque o coordenador já colocou estas questões como importantes a serem tratadas nesse novo governo. A gente espera que o setor trabalhe pela modicidade tarifária, que o setor trabalhe por mais racionalidade nas decisões, para que a gente possa afastar do consumidor uma série de decisões que vêm sendo tomadas, seja no legislativo, às vezes até no executivo. Para dar suporte a esse ambiente, nós teremos que avançar em alguns temas, como, por exemplo, o aprimoramento do comercializador varejista, medição inteligente, que permitirá tarifas mais modernas e também mais resposta à demanda, monitoramento das condições econômico-financeiras dos participantes do mercado, garantias do mercado de curto prazo, dentre outras. Hoje nós temos, por exemplo, um movimento muito grande querendo, no nosso entendimento, rasgar o que está posto na Lei 14.300, que foi o marco regulatório da geração distribuída. Nós não podemos permitir que esse tipo de ação traga uma insegurança para o setor elétrico. E do ponto de vista de segurança, é necessário que os contratos sejam mantidos, que nós possamos ter que os investidores que atuam nos diversos segmentos, e em especial na distribuição, possam ter uma condição de continuar investindo. O desafio da modernização o mais importante é a questão da liberalização do mercado, né, da ampliação do mercado livre. Só que isso não pode ser feito a toque de caixa. Né? Tem que haver uma análise muito mais fina e consistente, né, dos benefícios e dos passivos que uma mudança de um modelo tão abrupta pode trazer. No mercado cativo, tem uma série de contratos, uma quantidade muito grande de contratos de longo prazo. Quem é que vai pagar isso? Onde é que essa energia, né, vai ficar no mercado livre? Esse é só um exemplo. Os grandes movimentos vão continuar. Eu acho que hoje o setor está amadurecido e quando a gente conversa com as lideranças das principais empresas, todo mundo converge no diagnóstico que a gente precisa acabar com essa bagunça do setor de energia, reduzir subsídios, reservas de mercado, privilégios, consertar o preço da energia, porque não está bom para ninguém. Eu acho que o setor unido vai ajudar o próximo governo a realinhar a energia elétrica. Outro ponto importante e também estratégico que o Tomasquim defende é a volta à construção de hidroelétricas no Brasil. Quer dizer, o Brasil hoje tem um inventário, tem possibilidades de hidrelétricas, tem um potencial não aproveitado ainda, mas o Tomasquim diz que estudos internos demonstram que há possibilidade de construir 98 hidrelétricas fazendo um total de 12 gigawatts. Portanto, são hidrelétricas de pequeno porte, mas são 12 gigawatts. Né? Ao mesmo tempo, ele também estruturalmente me falou, e tudo isso que eu estou dizendo foram coisas que nós concordamos, porque o FASE tem defendido a volta da construção de hidrelétricas como a melhor, entre aspas, bateria para permitir uma expansão muito grande das fontes não despacháveis. E, nesse sentido, provavelmente nós precisaremos de um freio de arrumação no nosso modelo comercial e no nosso modelo de operação. Quer dizer, eu vou ter que, num determinado momento, dizer para os geradores hidrelétricos, olha, vocês vão ter que parar de gerar para nós enchermos reservatórios. Mas eu vou ter que remunerar esses investimentos e esses empreendedores pelos investimentos que fizeram, o que não ocorre hoje. Vejo até com otimismo aí a ideia de tentar trabalhar o Estado mais junto com o setor privado nesses grandes desafios que o setor energético, de uma forma geral, está enfrentando. Então, vocês verem aí a questão do hidrogênio, a questão das fontes renováveis, na conjugação dessas fontes com a demanda
Então, existem muitos pontos aí que hoje, se você deixar muito para o mercado, eles não acontecem, tá? Mas tomar cuidado também para que essas soluções conjunturais que a gente vai ter agora que trabalhar para ter um resultado estrutural interessante não se perpetuem também muito tempo, porque a evolução tecnológica, os custos estão variando demais. A ANEEL está envolta em uma robusta agenda regulatória. Acho que o primeiro ponto é que a ANEEL continuará com o seu pedido, reiterar o seu pedido para reformular os quadros da agência, uma vez que precisamos regular temas muito complexos para os próximos anos. Mas a gente quer mais segurança, especialmente a gente quer evoluir com o tema de monitoramento da alavancagem, das exposições dos agentes, porque isso vai garantir mais liquidez ao mercado. Isso vai aumentar o giro da energia no mercado livre. Então, esse aumento de liquidez traz uma série de benefícios, tá certo? E a gente quer, então, evoluir. Temos evoluído num diálogo muito, muito produtivo com a ANEEL e também com a CCE. Nós necessitamos trabalhar para que a tarifa de consumidores de energia elétrica brasileiros seja reduzida. Então, todas as ações que puderem ser realizadas no sentido da redução do subsídio, no sentido da modernização de arcabouços legais que impedem que nós possamos ter a evolução, que cada segmento possa, de fato, colocar tudo que tem para modernizar o sistema, para oferecer melhores produtos, para oferecer uma maior qualidade de energia com menor preço. E está na hora da gente ter uma liderança no setor que consiga internamente conciliar esses interesses muito díspares para que não haja uma recorrência ao Congresso Nacional, onde sempre as decisões tomadas, elas não avaliam os impactos regulatórios. Você vê que nós tivemos na lei de privatização da Eletrobras 8 gigawatts de térmica sem avaliação de impacto regulatório. Um outro ponto importante é que a separação entre regulação e política deverá ser uma meta para o próximo governo, evitando que assuntos, por exemplo, de competência da agência reguladora, sejam tratados no Congresso. Então, esse é um ponto que ficou muito ruim. Isso vem acontecendo não só no governo que passou, mas nos outros governos, essa confusão do que é regulação e do que é política. E esse é um compromisso de todos, uma vez que nós precisamos planejar com racionalidade, expandir com eficiência e regular com precisão, limitando os subsídios, uma vez que nós não podemos perder a oportunidade de capturar o enorme ganho de produtividade das novas fontes solar e eólica para toda a coletividade, para todo o país, não apenas limitando a segmentos específicos e grupos econômicos. É evidente que há um desacoplamento muito grande entre o preço planejado e o preço que sai de fato da operação. A gente precisa atuar nos modelos matemáticos que formam o preço no Brasil. Inclusive, precisamos discutir de forma mais específica, né, o caso do CEPEL, que é uma entidade que é uma empresa privada, tá certo? Mas mantida pela contribuição de agentes, e que, com a capitalização da Eletrobras, vai deixar de ter uma receita importante nos próximos anos. O setor de gás é um pouco diferente. Eu não consigo ainda fazer previsões, né, ou antecipar essa convergência no mercado. Nós temos uma lei do gás aprovada e temos um conflito federativo, em que muitos estados aprovam regras locais que confrontam a lei do gás federal. Não há muita dúvida em relação a qual vai ser o papel da Petrobras, então acho que no gás natural é mais esperar. No setor elétrico é torcer para que o movimento continue. Essas são as perspectivas. Tem um desafio grande a ser feito pela frente, mas aparentemente há uma consciência de que precisa tomar essas medidas que a gente está mais ou menos de acordo com todas elas que são ou foram anunciadas previamente pela equipe de transição do novo governo.